a massa que está apoiada na plataforma, que é M1, é de 260 kg. Ao invés de fornecer altura e base, foi fornecido direto o ângulo, então θ igual a 45 graus. E o coeficiente de atrito entre M1 e a base é de 0,3. Ok. Então, com isso, e o que é solicitado, qual o valor de M2, né? A mesma coisa que da aula de ontem, só que com dados diferentes. Então, recapitulando aí, o primeiro passo em qualquer exercício desse gênero é identificar as forças que atuam no sistema. Então, aqui no objeto que está pendurado, a Terra puxa M2 para baixo, força P2. Por que ela não cai? Porque tem uma força que o cabo exerce que puxa ela para cima, que eu vou chamar de T', e só, né? E aqui, no caso da massa M2, a condição de equilíbrio da primeira lei de Newton é que P2 seja inteiramente anulado pelo efeito de T'. Do ponto de vista do objeto apoiado, que forças atuam? Atua a força peso, P1, a Terra puxa ele para baixo. Essa força peso, ela pode ser dividida em duas componentes. Componente horizontal, que arrasta ele plano abaixo, e a componente vertical, que pressiona esse objeto contra a bancada. Como resultado dessa pressão sobre o plano inclinado, sobre a bancada, o objeto recebe aí a ação da força normal. Como ele tende a descer e não desce, atua a força, porque está atuando a força de atrito, e ela, né, ainda é suficiente para manter o objeto apoiado. E tem aqui também a tensão exercida pelo cabo, que está conectado na outra ponta à massa M2. Tá? Como nós já tínhamos identificado na aula anterior, o ângulo formado entre PY, aqui precisa deixar claro que é PY, né? Ficou parecendo um X. O ângulo formado entre o peso e PY é o mesmo ângulo formado entre a base e a rampa do plano, então também θ. E aí a condição de equilíbrio da primeira lei de Newton sobre a massa que está apoiada é de que a força normal anule o efeito de P1Y e que a soma da tensão com a força de atrito anule os efeitos de P1x. Ou seja, né, na massa pendurada, as duas tensões, as duas forças verticais se anulam. Na massa que está apoiada, equilíbrio na vertical e equilíbrio na horizontal. Isso aí é a condição que vem lá da primeira lei de Newton, que nos diz que para o objeto permanecer estático, o sistema como um todo permanecer estático, nós precisamos que a soma de todas as forças seja igual a zero. Aí, o que mais que nós podemos acrescentar? Olhando aqui para o ângulo, né, que é formado entre P1 e P1Y, nós vemos que P1Y, então, é adjacente ao ângulo, logo ele é igual a P1 cosseno do ângulo θ. Já a componente horizontal, ela tem o mesmo comprimento de oposição ao ângulo, então ela fica com o seno, então P1x é P1 seno de θ.
E nós temos ainda o nosso modelo de força de atrito que a gente está usando, que a força de atrito é igual a um coeficiente que depende dos tipos de superfície, vezes a força normal que atua sobre o objeto que está aqui estático. Quando eu uso essas três equações então, quando eu uso esses três resultados aqui nas condições impostas pela lei de Newton, que resultado eu vou obter? Vou obter isso aqui. Eu vou só substituir, né, lá. O que eu vou ter? P2, que é a massa, né, vezes a gravidade de 2. Aí aqui faltou ainda terceira lei de Newton, claro. T' igual a T, né, senão nós teríamos um elástico ligando as duas massas e não um cabo inextensível. Então, o que eu posso dizer? Que P2 é igual a tensão, já que a tensão tem o mesmo módulo ao longo de todo o cabo. Aqui a força normal é igual a P1y, portanto, P1 cosseno de θ, e que a tensão mais a força de atrito, que é μ força normal, é igual a P1x, que é P1 seno do ângulo θ. Então, aqui as três relações agora já mais bem destrinchadas. E o que eu vou fazer na sequência é substituir os valores que eu já tenho aqui, os valores numéricos, para a gente ver o que falta. P2 é massa M2 vezes gravidade, vezes 10, igual a tensão. Não sei nem quem é M2, nem quem é T. Força normal é igual a P1. P1 nós sabemos, é 2.600 newtons, vezes o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Né? Foi dado no enunciado que o ângulo é de 45 graus. E a terceira equação, tensão mais coeficiente de atrito, também está no enunciado, 0,3, vezes força normal, igual a P1, 2.600, raiz de 2 sobre 2. Se eu olho essas três equações, agora eu vejo o seguinte, ó. Daqui eu tenho o resultado da força normal. Se eu pego esse resultado e substituo aqui, eu vou calcular a tensão. Vou fazer isso. Então, olha só. Tensão mais 0,3 vezes força normal, que é 2.600 raiz de 2 sobre 2, é igual a 2.600 raiz de 2 sobre 2. Vou passar isso para o outro lado da igualdade, onde eu chego tensão vai ser igual a 2.600 raiz de 2 sobre 2, menos 0,3, 2.600 raiz de 2 sobre 2. Opa! Com este resultado, o que eu posso dizer? 1.287 newtons. Sabendo o resultado da tensão, eu volto lá na primeira dessas equações, que relacionam M2 e tensão, e vejo o seguinte, M2 vezes 10 é igual a tensão, portanto, 1.287 newtons.
Isso significa, então, que M2 é igual a 128,7 quilogramas. Portanto, é a massa que eu preciso colocar, né, que eu preciso pendurar ali nessa estrutura para manter. Então, eu preciso de uma massa de 128,7 quilogramas pendurada aqui para manter em equilíbrio a massa de 260 quilogramas que foi colocada ali em cima, tá? Então, esse é aí o primeiro exercício, né? É Não, cálculo de estrutura. Tá? Então, isso daqui é essencial para que você consiga saber, por exemplo, qual é a especificação de cabo que você vai usar aqui. Né? Se você tem uma estrutura como essa, o cabo tem que suportar esses 1.287 newtons. Tá? Qualquer alteração no ângulo de inclinação ou nos materiais que você colocar aqui, tá? Você vai ter alterações. Por exemplo, se você tem aqui no enunciado, foi colocado um material com coeficiente de atrito 0,3. Tá? Isso é típico de metal com metal polido. Tá? Se você substituir esse bloco por algum material que tem um coeficiente maior, a tensão suportada pelo cabo vai ser um pouco menor. Agora, se você coloca um material que tem o coeficiente de atrito ainda menor que esse, essa tensão vai aumentar. Tá? Então, isso tudo é muito relevante para quem vai fazer planejamento de manutenção entender. Né? Se eu colocar um material diferente aqui que vai aumentar a tensão, e eu não posso aumentar essa tensão porque eu tenho um cabo que tem uma limitação, eu preciso aumentar o contrapeso. Tá? Se eu preciso mudar o ângulo, por algum motivo, eu preciso ver o efeito desse novo ângulo, dessa nova composição. Aqui, com estes dados, eu preciso de um cabo que suporte 1.200, em torno de 1.300 newtons, né? 1.287. Tá? Então, isso é válido para esse coeficiente de atrito. Por isso que, no caso do pessoal que trabalha com manutenção dessas estruturas, você precisa conhecer todos os limites, né? E tudo que pode e o que não pode fazer. Por exemplo, eu posso substituir esse cabo por um que suporte só 1.000 newtons? Não, vai dar zebra, vai partir. Tá? Então, conhecer aí o cálculo dessas estruturas, para quem vai trabalhar com solda e com planejamento de manutenção, é essencial, né? Ah, eu posso fazer uma solda aqui? Não sei, ela suporta essa carga, né? Ah, eu vou adicionar aqui uma camada, né? O pessoal hoje fala muito manufatura aditiva. Se você adicionar uma camada em cima desse material, você vai mudar o coeficiente de atrito. Tá? Então, tudo isso precisa ser pensado e planejado antes de começar a fazer aí alterações nas estruturas. Por isso que tem essas disciplinas de física, de mecânica, né? Nos cursos de soldagem, no curso de manutenção. Apesar de ter uma mola aqui que assusta, não tem a roldana do outro lado. Então, no lugar de ter um peso do outro lado, toda a tensão vai ser suportada aqui pela mola, tá? Também é uma outra possibilidade. Só que com a mola, ela pode esticar, ela pode estender, né? Aqui é uma estrutura muito mais leve, que foi colocada como exemplo. Exercício número 2. Os dados da estrutura são coeficiente de atrito maior, 0,4, já é típico de madeira com metal. A massa apoiada, na verdade a única massa do sistema, ela é de 8 quilogramas, uma massa bem menor do que a gente estava usando antes, mas o plano é muito inclinado, ele tem uma inclinação de 60 graus. Tá? 60 graus é uma inclinação muito forte. Para vocês terem uma ideia, uma rampa para subida de portadores de necessidades especiais, ela pode ter no máximo 8 graus de inclinação. Então, 60 graus é uma rampona mesmo. Né?
De novo, aqui o caso é estático, então a soma de todas as forças que atuam sobre o bloco tem que ser zero. E o primeiro passo é identificar essas forças. Aqui nós temos a gravidade, como sempre, apontando para baixo. Então, peso do objeto. Esse peso pode ser dividido em duas componentes, uma que arrasta o objeto plano abaixo, a outra que pressiona o objeto contra o plano, Py. Temos ainda a força normal desse plano que foi comprimido devido à ação de Py, então ele responde com uma força normal sobre o objeto, e aqui, mantendo o bloco preso, tem duas forças. A força de atrito, sempre contrária a um possível deslocamento, e a tensão, e aqui pouco importa se é um cabo, se é uma roldana, tem uma tensão aqui. Não foi perguntado nada sobre o tipo de mola, só foi perguntado que força que a mola exerce. É uma tensão, no caso, uma força restauradora da mola. Mas não foi dado nenhum detalhe sobre a mola, né? Condição de equilíbrio, primeira lei de Newton. A condição de equilíbrio, de acordo com a primeira lei de Newton, é que a soma das forças seja zero. Ou seja, que a força normal anule o efeito de Py, isso significa que a base suporta a pressão, e que a soma de tensão mais força de atrito seja suficiente para anular o efeito de arraste da força-peso, tá? Px. O que mais nós sabemos sobre esse sistema? Nós sabemos que a força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes força normal. Nós sabemos que Px não é a componente que está ao lado do ângulo θ, o ângulo θ está aqui. Quem está ao lado do ângulo θ é Py, então, como o Px está oposto, ele fica com o seno, Px é P seno θ. Py, sim, está ao lado do ângulo, fica com o cosseno de θ. E eu vou substituir esses valores aqui, essas informações, na verdade, ali, para ver onde a gente chega. O que nós temos, então, é que força normal, vou escrever aqui no canto, força normal é igual a Py, portanto, igual a P cosseno de θ. Tensão mais Φ, Φ é Mi força normal, o nosso modelo de atrito, é igual a Px, que é o peso vezes o seno do ângulo θ. Professor, tem como só você tirar uma dúvida minha, o seno ele é o que? Ele aponta para a direção horizontal? Não. Cosseno é o que? Vertical? Definição de seno e cosseno de um ângulo. Tá? Se eu tenho um triângulo retângulo, hipotenusa, cateto x, cateto y, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, quem é adjacente ao ângulo é Py. E o oposto, que é esse aqui, que é igual a esse comprimento aqui, é o x. Então, o seno está sempre associado ao cateto oposto e o cosseno ao adjacente. Não é horizontal ou vertical, é questão de estar ao lado do ângulo ou de ser oposto a ele. Tá? Isso aqui Entendi. Essa é a definição de seno e cosseno. Tá? O que eu vou fazer agora é substituir os valores numéricos que eu tenho para ver o que eu posso fazer. Então, ó, eu não sei quanto vale força normal,
mas eu sei que o peso do objeto que está apoiado é de 80 newtons, já que a massa é 8 kg, então P igual a 80. Que o cosseno é de 60 graus. O cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Embaixo, tensão mais coeficiente de atrito foi dado 0,4 vezes força normal igual a peso 80 seno de 60 graus, que é o raiz de 3 sobre 2. Está resolvido o problema, né? Eu olho para cá e vejo o seguinte, bom, daqui eu sei que a força normal é de 40 newtons. Se eu pego o valor da força normal e substituo aqui embaixo, eu calculo a tensão e entrego o resultado que foi pedido. Então, tensão mais 0,4 vezes 40 é igual a 40, já simplifiquei aqui, né? 80 sobre 2, 40 raiz de 3. Então, a tensão é igual a 40 raiz de 3 menos 0,4 vezes 40. Rodando a manivela. Esse resultado é 53, aproximadamente 53,3 newtons, tá? Então, a tensão suportada pelo cabo, pela mola, desculpa, nesse caso, é 53,3 newtons, tá? Então, a resposta aí do segundo. Vocês veem que, apesar de ser uma massa bem menor, o fato da inclinação ter aumentado, ela acaba impondo aí uma tensão consideravelmente maior, né? Beleza? Tudo fácil? Beleza. Deixa eu salvando isso aqui. Tá. Feito. Dúvida no primeiro ou no segundo? Tranquilo, só. O número 3. Nossa, como tem que aumentar isso aqui? O número 3 não é um plano inclinado, tá? É um plano reto mesmo. De novo aqui, é uma estrutura que está em equilíbrio estático. Então, exercício 3, estrutura em equilíbrio estático, com duas massas apoiadas. Massa M1, uma massa apoiada e uma pendurada, né? Então, aqui, desse lado, o que nós temos? P2, que não cai porque tem uma tensão T' que puxa ele para cima. Desse lado, nós temos o peso, que nesse caso ele está inteiramente sobre a bancada. Bancada deforma e impõe uma força normal. E aqui a tensão no cabo, que tende a arrastar essa massa M1. E se ela não vai, é porque a força de atrito é suficiente para deter essa força. Então, nós temos 4 forças sobre M1 e 2 forças sobre M2, e de acordo com a primeira lei de Newton, essas forças têm que somar zero sobre cada um dos objetos. Ou seja, a primeira lei de Newton me diz o seguinte: se isso está em equilíbrio, é porque T' é igual a P2. É porque força normal é igual a P1 e T é igual a FAT. Tá? São as três condições aí
né? Aqui no caso, como não tem plano inclinado, não tem a dificuldade dos ângulos. Então, essa primeira equação garante que a massa 2 não sobe nem desce. Essa daqui está garantindo que a base suporta a carga de M1. E essa daqui, que o atrito é suficiente para deixar esse cara aqui estático. Ou seja, eu estou vendo qual é o maior valor aqui, né, de M2 que vai manter esse cara ainda estático. O que eu tenho de enunciado? O enunciado me diz que o coeficiente de atrito entre M1 e a base é de 0,4, que M1 é igual a 50 quilogramas e que ele quer saber qual o maior valor de M2 que eu posso manter aqui. Por que maior valor? Porque zero, ok. Se M2 não tem nada, né? Se eu não tenho nenhum peso aqui, isso aqui permanece estático. Tá? Por isso que a pergunta é qual o valor máximo de M2 que mantém para o qual esta estrutura ainda permanece estável. Tá? Imposição, terceira lei de Newton. Se eu tenho um cabo inextensível, então T e T' tem que ter o mesmo módulo, né? Senão eu teria esse cabo sendo esticado ou comprimido. Na verdade, o T e o T' são vetores diferentes somente por conta da roldana que muda a direção da força, mas é o único efeito dela, as tensões são iguais. E eu vou usar o modelo que a gente está trabalhando de força de atrito entre sólidos, que é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá? Usando essas coisas em cima das equações da primeira lei de Newton, o que nós temos? T' igual a T. P2 é M2 vezes gravidade. Eu não sei quanto é M2, ele é minha incógnita. Força normal é igual a P1. P1 é 500 newtons, né? 50 vezes 10. Massa de M1 vezes a gravidade. E a tensão é igual à força de atrito, que é, portanto, igual a μ 0,4 vezes a força normal. Então, o problema está resolvido. Daqui, nós sabemos que a força normal é igual a 500. Eu substituo esse resultado aqui. Então, a tensão é 0,4 vezes 500. Ou seja, a tensão suportada é de 200 newtons. E aí, sabendo a tensão suportada pelo cabo, vamos lá na primeira equação, e nós temos que essa tensão de 200 newtons, ela é igual a M2 vezes 10, logo M2 é uma massa de 20 quilogramas. Então, nessa situação, de μ igual a 0,4 e 50 quilogramas, eu posso colocar até 20 quilogramas pendurado aqui, que eu ainda vou ter equilíbrio. Se passar de 20, o que vai acontecer? Esse cara vai começar a descer e esse daqui vai começar a ser arrastado. Então, o limite superior de contrapeso nessa estrutura plana, aí, mantidos os dados, né, é de 20 quilogramas. E aí, ó, volto a enfatizar, se mudar o coeficiente de atrito, muda M2. Por exemplo, nesse caso, se o coeficiente de atrito for reduzido por algum motivo, passou óleo aqui, deu um polimento, o que vai acontecer? Se tiver uma redução disso, se eu colocar 20 kg, entra em movimento. Por quê? Esse peso aqui vai ficar demais se eu tiver uma redução do coeficiente de atrito. Se eu aumentar o coeficiente de atrito entre essas duas superfícies,
aí eu posso até passar de 20 kg, precisaria saber para quanto. Então, tudo que for colocado aqui, numa estrutura como essa, altera a condição de equilíbrio dela. E aí você precisa saber sempre se o que vai ser feito vai reduzir o impacto ou se você vai ter que fazer mais alterações, né, por conta de uma única alteração. Por exemplo, vamos aplicar uma camada de metal aqui em cima. Se essa camada de metal que for colocada aqui, no melhor estilo aí da manufatura aditiva, né, ou se for feito um tratamento térmico em cima de uma superfície, isso vai alterar o coeficiente de atrito, você tem que saber o quanto, porque essa estrutura pode não suportar mais 20 kg. Ou, se aumentar o coeficiente de atrito, vamos colocar uma camada de borracha aqui, talvez 20 kg seja pouco, né? Certamente vai ser pouco, você pode ir um pouco além disso. Então, pessoal, é fundamental que vocês tenham em mente que essas estruturas, elas têm uma dependência dos materiais e das formas dos objetos. Qualquer alteração nisso, por exemplo, se eu coloco uma roldana maior do que essa aqui, esse cabo que tem uma conexão em 90 graus com esse objeto pode deixar de ter. Tá? Se a roldana for maior, esse cabo vai fazer isso. Ao fazer isso, eu vou gerar uma sobrecarga no cabo. Será que o cabo suporta essa sobrecarga? Né? Então, quando eu vou trabalhar em cima de uma estrutura que tem um projeto e que está funcionando, né? Ou se eu tenho que seguir um projeto, às vezes pequenas adaptações que ocorrem muito comumente numa fábrica, né? Substitui o cabo 1 pelo cabo 2, dá um polimento ali no material, isso pode comprometer uma estrutura e pode causar um acidente. Então, é preciso ter conhecimento de que todos esses fatores são interligados e eles não podem ser aí esquecidos, né? Não podem ser relegados a isso é besteira, nada vai acontecer, porque acidentes acontecem, né?